Será que valeu a pena se mudar para a Serra Gaúcha? Como vocês sabem, a gente morou em Portugal por 4 anos, voltamos para o Brasil, moramos em João Pessoa durante 1 ano e agora estamos no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Hoje a gente vai contar para vocês como está sendo a nossa experiência durante 1 mês aqui morando no Rio Grande do Sul. Um dos motivos da gente escolher vir para cá foi sobre o nascimento do nosso filho, né? A gente escolheu essa cidade aqui na Serra Gaúcha para poder ele vir ao mundo aí e poder aí crescer num lugar melhor. Como vocês sabem, a gente estava morando em João Pessoa, aproximadamente... Que é a minha cidade natal. Isso, que é a cidade dela, aproximadamente aí há 1 ano. Só que lá, devido às experiências que tivemos lá, a gente preferiu vir para cá. Lembrando que também a gente já estava procurando aí uma cidade melhor para poder estar aí recomeçando, né? Passado um período lá em João Pessoa, a gente começou a sentir falta da vida mais tranquila, entre aspas, que a gente tinha na Europa, né? Vocês sabem que lá a criminalidade é bem menor, apesar que a gente estava no centro de Portugal, que era Lisboa, então assim, tinha crimes, também tinha muita movimentação, não era uma cidade tranquila que a gente estava. E quando a gente estava lá em Portugal, a gente já pensava em morar no interior de Portugal, para justamente ter uma vida mais sossegada, mais tranquila. Só que nesse meio termo, a gente desistiu de continuar em Portugal e voltamos para o Brasil para poder aproveitar um pouco da nossa casa que a gente tinha comprado, né? Por tempo indeterminado. Nosso pensamento era, vamos ficar lá, vamos fazer nossa vida em João Pessoa até o dia que a gente abusar e querer voltar, lugar, né? Ou querer ir para outro lugar. Foi. E nesse meio termo de 1 ano, nesse tempo assim, eu engravidei. E aí surgiu a pressa para sair de João Pessoa, né? Porque até então a gente não tinha pensamento de sair de lá tão cedo. A gente queria aproveitar muito mais o Nordeste, ou seja, conhecer mais das praias que tem lá próximo, dos estados que tem próximo. A gente queria fazer uma turnezinha no Nordeste, justamente para ele conhecer também. A gente fez algumas viagens. Sim, a gente conseguiu fazer algumas viagens. Eu consegui conhecer uma parte do Nordeste. Eu nunca tinha ido antes, né? Foi a primeira vez. Fomos em Maragogi. Sim, fomos em Maragogi, Natal, né? Fomos em Natal, em algumas praias lá de Natal, como a Praia dos Artistas, enfim. Em Pipa, em outros lugares, Pipa eu já conheci, levei ele para conhecer. Então a gente queria passar mais tempo em João Pessoa para ficar mais próximo dessa área do Nordeste mesmo, para a gente aproveitar bem, já que a gente tinha passado 4 anos no frio, né? Que lá é mais frio que verão. Então... Até porque a nossa casa também fica próxima à praia, né? Da nossa casa à praia dá aproximadamente aí 25 minutos, né? Então a gente tinha essa facilidade aí de poder... Todo domingo comer um peixinho e de todo domingo estar na praia aí, comendo um peixinho e desfrutando disso. Só que a vida também não gira só em torno da praia, né? A gente precisa trabalhar, o nosso filho também precisa de ter um pouco mais de educação, sabe? Então, devido ali à rotina do dia a dia ali em João Pessoa, a gente viu que estava um pouco meio complicado, né? De se criar um filho lá. De acordo com o que a gente quer para o nosso filho, para a nossa família, né? A gente quer criar a nossa família, construir a nossa família num lugar mais tranquilo, num lugar... Onde tenha menos criminalidade. Onde tenha menos criminalidade, onde o nosso filho vai ter menos contato com essas amizades assim mais erradas, vamos dizer assim. A gente gosta muito de viajar, a gente quer viajar muito com o nosso filho. Então a gente realmente pensou assim, não, já que eu já engravidei, vamos agora pensar no nosso filho, porque antes a gente tava pensando na gente, né? Só na gente, em voltar para nosso país, em esvaziar um pouco a nossa mente do estresse da Europa e tudo mais, curtir aproveitar um pouco a nossa mais casa, um pouco, né? Aproveitar a nossa casa. Então nós estávamos pensando no nosso bem-estar como casal. Isso. E foi muito bom. Realmente foi muito bom. Lá eu estava dando muita crise de ansiedade lá em Portugal, então quando eu voltei para João Pessoa foi um alívio. Eu gostei muito, minha clientela toda voltou. Parece que o peso que a gente sentia lá nas fora costas foi embora. Tinha que ser acabado. E também, claro que a gente estava na nossa casinha, tendo a nossa liberdade, a nossa privacidade aí. Então não tinha ninguém nos incomodando, né? Aqui você sabe que em Portugal, assim, a maioria das pessoas mora em casa compartilhada. Porque não tem condições de a gente trabalhar só para pagar aluguel, porque vocês sabem que é muito caro. Então lá a gente morava na casa com familiares, né? Então ali em João Pessoa a gente regressou ali para nossa casa, fomos viver lá, né, esse período aí de 1 ano. Foi maravilhoso. Que foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Só que aí, só com a vinda aí do bebê, né, que vai nascer esse mês,
a gente começou a procurar um lugar mais tranquilo para poder... Surgiu essa necessidade, né, da gente se mudar para um lugar mais tranquilo, onde tenha menos criminalidade e que tenha mais trabalho, mais educação, mais trabalho e mais educação, certo? Onde o trabalho seja mais valorizado, porque infelizmente no Nordeste não é muito valorizado, os salários são muito baixos, tipo salário mínimo só. Então a gente procurou realmente ou voltar para a Europa ou buscar uma cidade aqui no Brasil que nos proporcionasse eu ficar sem trabalhar por conta da criança, né, também. Minha profissão, eu sou cabeleireira, então eu trabalho muito em pé e demanda de muito tempo do meu tempo. E a minha criança vai demandar dos meus cuidados. Então eu queria ficar um tempinho sem trabalhar e em João Pessoa não ia poder. O simples fato de que lá eu tenho muita clientela, trabalhava muito e ele tinha que ficar em casa para me ajudar a cuidar da criança para eu poder trabalhar. E não era o que a gente queria que eu ficasse sem trabalhar para cuidar da criança, que é o certo, né? A mulher que realmente, quando a criança está doente, acontece qualquer coisa, sempre é a mãe que tá vai ali socorrer, em cima, né? Que vai socorrer. Que tem mais aquele cuidado e tal. E ele que é o provedor da casa, que tem que trabalhar para nos manter. Então a gente disse, não, vamos ou voltar para a Europa ou vamos buscar uma cidade aqui no Brasil que nos proporcione um trabalho bom para você, que você consiga manter a casa enquanto o menino cresce para poder trabalhar também. Porque na verdade eu queria fazer o meu papel como homem, como pai, né? Então não adiantava eu estar num lugar onde teria praia. A cidade que a gente gostava. Só que não ter trabalho para eu poder exercer, né? Como vocês sabem, eu estava fazendo entrega para Shopee, mas não era todos os dias que tinha entrega, né? No começo, quase todos os dias eu fazia entrega e foi aí no decorrer do tempo, aquelas entregas foram acabando. Pelo fato que novos motoristas, novos motoboys começaram a entrar e aquela rotina de entrega começou a diminuir. E foi aonde a gente decidiu vir para cá. Então agora a gente vai falar para vocês aí um pouco de como está sendo a nossa experiência, né, aqui mês, que é muito pouco, né, mas aqui na cidade. Já dá para ter uma ideia. Já dá para ter uma base aí, né, pelas coisas que a gente já passou aqui durante um mês. E de começo assim a gente tem a falar que é uma cidade muito boa, aqui onde a gente está, na Serra Gaúcha. Sim. Ainda não vou divulgar aí a cidade para vocês, né, vou deixar vocês aí um pouco na curiosidade. Mas em breve aí, se vocês deixarem nos comentários aí, se querem saber aí o nome da cidade, a gente vai estar falando aí pra vocês, né? Gravando um vídeo, né? Mostrando mais a cidade. Até porque o nosso intuito era vir pra cá, mas a gente não vai, aqui é o lugar que a gente vai morar. Não, a gente pretende conhecer as cidades vizinhas, pra saber onde que a gente vai realmente fixar, onde que a gente vai morar, se é esse emprego que ele vai ficar, se vai ter outras oportunidades. Aqui é só o começo, né? De uma nova história que vai surgir, até porque o nosso filho vai nascer, né, aí agora em breve, e as coisas vão mudar novamente, a nossa rotina vai mudar, entendeu? Comecei a trabalhar aí, como vocês viram aí, né, no vídeo anterior, comecei a trabalhar, tô gostando muito do trabalho, é um serviço muito tranquilo, fácil de aprender, fácil de se adaptar, e querendo ou não, é um serviço de segunda a sexta-feira. Então eu tô aí o sábado e domingo em casa, onde eu posso ajudar aí, né? Chega cedo também. E também chego cedo, chego 5 horas da tarde, eu já tô em casa praticamente. Aonde aí eu vou conseguir estar ajudando em casa aí depois do horário, certo? E outra coisa, uma experiência boa que a gente teve, que é mais um ponto positivo aí pra cidade, foi que ontem a gente foi no supermercado. Depois que a gente lá fez a compra, pagamos a compra, o cara que faz a embalagem ali, na embalação da compra, ele leva a mercadoria, a sua compra até o seu carro. Não só ontem, né? É de praxe aqui, pelo que a gente vê, todos os supermercados que a gente já foi em 3, eles têm esse costume. É uma coisa besta, mas assim... Que faz toda a diferença, faz a diferença, né? Que você vê a educação, o tratamento das pessoas aqui com os clientes é muito diferente. Eles levam a compra até o carro, lhe ajudam a colocar dentro do carro, em todos os supermercados que a gente já foi até agora, né? Isso é muito interessante. E em todas as lojas que a gente vai, as pessoas nos atendem muito bem. Você pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, eles vão te atender super bem. A gente passou aí na frente de uma loja de veículos, passamos só na frente mesmo e tinha umas motinhas elétricas, um monte de motinha elétrica, tinha umas 15 motinhas elétricas paradas assim de fora. Eu achei bonitinha, diferente. Ela achou bonitinha, diferente. Moto bonita, isso é moto elétrica e tal. Comentei com ele. Aí o cara lá, um senhorzinho que tava lá dentro, gritou, pode montar, pode tirar foto, monta na moto aí, tira foto e tal. Eles são muito simpáticos aqui nessa cidade. Me fala uma coisa, que lugar que um dono de uma concessionária vai deixar você subir em cima de uma moto zero, tipo, que você não tem nem intenção, você só tá passando ali na rua, o cara nunca te viu. Sobe aí em cima aí, tira uma foto, não tem problema não, aí tá tranquilo. Por que a gente tá comentando isso? Porque assim, antes de eu vir pra cá, algumas pessoas falaram, vão ter preconceito contigo, porque tu é nordestina, porque não sei o que, e eu não sinto isso aqui nesta cidade que a gente tá. Claro que existem pessoas mais prepotentes, de nariz empinado,
Existem pessoas que são descendentes de imigrantes, né? Que vieram para cá e colonizaram aqui. Às vezes se acha imigrante não, eles se acham tipo... Dono, eu sou né, italiano, do lugar. eu sou não sei o quê, mas não é brasileiro porque nasceu aqui. Mas isso não muda o fato de que eles são, sim, muito simpáticos, nos tratam muito bem. Como a cidade é pequena, tem aquela curiosidadezinha, então eles perguntam, você não é daqui, né, pelo seu sotaque. Mas em um momento fica falando, ai, que voz feia, ai, não sei o quê. Não, pelo contrário, nos tratam bem, sorri. Às vezes a gente tá passando na rua, alguém vai entrar em casa, eles olham pra gente, sorri, tudo bem, como se Bom nos dia, conhecessem. boa tarde, boa noite. E eu tô estranhando isso, porque eu sou de João Pessoa e as pessoas lá não são assim. Não tem esse costume, né? Ele é mineiro, então ele já tem mais um costume de que as pessoas se conversam, se cumprimentam, porque em Minas é muito assim, né? Que ele fala, eu não conheço. Em Minas, quem é de Minas sabe, a gente passa na rua, chama até pra tomar café dentro de casa. Mas Pessoa não é assim. Lá pelo não contrário, a gente tem uma criminalidade assim, uma coisa tão grande que você não quer abrir um portão pra dar uma água, não se faz isso mais em João Pessoa, meu filho. Lá e aqui não, aqui as pessoas são simpáticas, nos tratam bem, pergunta de onde a gente veio, se tá gostando da cidade. Então um ponto muito positivo dessas cidades pequenas do interior, aqui da Serra Gaúcha, é a simpatia das pessoas e a educação. Educação, Portanto, tá vendo? Olha lá, ó. Pra você ver que não é mentira. Sim, estamos sim. Porque a gente veio de um lugar que às vezes não tem o certo tipo de educação. Tipo, a pessoa passa na rua, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E aqui né? a gente vê que as pessoas E aqui, quando a gente passa na rua, todo mundo olha pra gente, porque a gente não é daqui, né? Eu sou de Minas e ela é de João Pessoa. Paraíba, da Paraíba, né? Então, tipo, lá na Paraíba não tem esse costume da pessoa, tipo, você tá passando por mim e falar bom dia, boa tarde, aí como é que você tá? Né? Em Minas a gente já tem esse costume, mas na cidade dela não tem. Então ela tem esse choque, né? Tipo, de estar passando... Às vezes as pessoas pensam que a gente vai para o sul e vai ser descriminalizado por ser nordestino. Mas é o que eu tô falando aqui, que eu não sinto isso aqui. As pessoas nos tratam bem, são muito educadas. Bem. Vocês são muito educados, nos tratam bem, estão sempre sorrindo. São bem recebidos. São bem recebidos, Obrigada. Joia! Tá vendo? E tem trabalho, né? Tem muito trabalho, muito trabalho. Só não tem o coati. Sabe o que é o coati? O que é? Aquele bicho que pendura aqui. Ah, é. Verdade. Fala um bom dia pra senhora, viu? Tá vendo? É isso que a gente tá falando. Então, aqui, além das pessoas ter essa simpatia, quando a gente também vai chegar numa faixa de pedestre, todo mundo para. Se tiver carro vindo em ambas as vias... Aqui quase não tem semáforo. Sim, quase não tem semáforo. Mas quando você põe o pé na faixa, eles param para você passar. E lá em João Pessoa, um dos pontos também que não... Na faixa você é atropelado. Um dos pontos que não tem educação é nessa... O intuito aqui, minha gente, né? Já vou desculpando aí meus conterrâneos. Sim, não é nem de... Não é tá dizendo assim, o que tem de ruim em João Pessoa e o que tem de bom na Serra Gaúcha. Não. Mas não tem como a gente não comparar, não ver e observar que as coisas são diferentes. Entendeu? Além do mais, a gente viveu isso. Eu vivi em João Pessoa, eu vivi em Portugal, então, né, também vivi em Minas. E você então que nunca saiu de João Pessoa, por exemplo, ou da sua cidade que você vive, e você tem aquilo na sua mente que o mundo todo é assim, porque é o que você conhece, é o que você cresceu, o que você aprendeu. Tipo, vou olhar para um lado e para o outro, e se vier um carro eu não vou passar porque eu vou ser atropelada. Então, é o que a gente viveu, então é a nossa experiência. Então, você que nunca saiu disso, você pode ficar pensando assim, estão falando demais e tal, mas não é. Eu lhe convido a um dia você buscar uma nova experiência, sair, não só como turista, mas assim, como se fosse um morador daquele lugar. E você vai perceber a diferença. A diferença dos lugares, das coisas e das pessoas. Né? Então, uma coisa que eu não tenho costume, igual ontem a gente estava conversando, né? Que lá fora você não vê lixos, né? Jogado por todo canto. Tem os locais que tem os lixos, né? Sim, mas os locais apropriados, mas não é na rua, não é jogado assim, nos lote vago. Então, quando eu fui para João Pessoa, lá tinha muito disso. Portanto, que eu até cheguei para um rapaz de lá. No bairro que a gente morava, porque, sim, claro, tem lugar lá que tem lugar lá que é mais organizado. Mais organizado. Lixão, né? Sim, mas é só na parte da praia ali, porque fora da praia, mas fora da praia, qualquer bairro é qualquer bairro. Porque eu fazia entrega, eu via, eu sei que, né? Então eu cheguei perto de uma pessoa lá da cidade e falei assim, não, mas como que vocês aturam assim, viver com essa falta de educação, né, com os lixos? Aí a pessoa simplesmente falou assim, a gente nunca saiu daqui, então isso pra nós é normal. É normal, eu vejo isso todo dia, é normal. É normal, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Pra fora, eu não prestava atenção quando eu passava na rua, que tava cheio de lixo, que os matos estavam crescidos. Pra mim era uma coisa normal. Você entendeu? Então, tipo assim, pra mim já não era uma coisa normal. Então a gente tava buscando
um lugar que não fosse só, né, tipo, como é que eu explico? Artificial, né? Porque João Pessoa é uma cidade artificial, é bonito na praia, mas fora da praia é um desmantelo total. Então a gente veio aqui pra... mas é a verdade, né, amor? Eu vou ficar calado, eu não posso defender. Sim, mas quem vive lá sabe, quem sabe, sabe. Vá para João Pessoa, vá para a parte turística, Sim. você vai amar. Mas quer conhecer a fundo uma cidade, seja ela qual for, vai nos mercados, vai na feira, vai nos bairros, dá uma passadinha de carro nos bairros, aí você vai ver se aquela cidade tem uma boa estrutura ou não. Pronto. Aí a gente estava procurando uma cidade que teria essa estrutura que a gente estava procurando, uma estrutura que se fosse lá de fora, onde a gente encontrou que aqui. Eu confesso que antes de eu começar a ver vídeos e pesquisar sobre a Serra Gaúcha, sobre o estado aqui do Rio Grande do Sul, eu não imaginava que no Brasil existiam cidades assim. Assim. Que tivesse educação, que tivesse limpeza, organização. Portanto, rapaziada, que nós estamos numa praça que se fosse, né, não é defamando, mas se fosse lá, não estaria assim, a grama bem aparadinha, ó. Bem aparadinha a grama, bem verdinho, tudo limpinho. Portanto, que o último vídeo que a gente fez foi até nessa praça, tinha um rapaz aqui juntando todas as folhas caídas. Então você vê uma organização, você anda pelas ruas, você não encontra lixo jogado nas ruas. Lixo aqui, o carro do lixo passa todos os dias. O carro, todas as ruas, todos os dias passa então não lixo. acumula lixo, entendeu? Porque todo dia o carro vai passar para recolher. Para vocês terem ideia o quão tanto é organizada a cidade. Ela tá fazendo aqui, né, o acompanhamento aí do parto. Então, tipo assim... já falamos da educação das pessoas, da receptividade das pessoas. Do trabalho que foi fácil também, né, que é bom, como a senhora falou, tem muito trabalho, pouca mão de obra qualificada. E o salário é até bom também. O salário aqui, eles não pagam um salário mínimo de 1.500, 1.600, é sempre 2.000 e alguma coisa, tem os benefícios, tem a alimentação. Eu já tive proposta de trabalho aqui para receber 3.300, né, então, mais os benefícios. Então já falamos de trabalho, que é diferente, né? Que mais? A limpeza e a organização das ruas e a educação das pessoas. Sim. E aí agora eu vou dar um pouquinho do que eu tô passando com a continuação do meu pré-natal. Rapidamente aqui vou tentar resumir pelo SUS nessa cidade. Então, lá em João Pessoa, assim que eu descobri a gravidez, eu fiz o plano da Apvida para poder ser assistida pelo particular. E vocês sabem que o público, pelo menos na minha cidade, não funciona tão bem assim. É bom, funciona, mas você sabe que é diferente de um particular, né? Então eu fiz o plano, tava fazendo meu pré-natal todo pelo plano, tava ótimo, maravilhoso. E, enfim, eu decidi, antes de parir, se mudar. Porque eu ia me mudar, a gente só ia mudar depois, né, amor? Aí a gente decidiu vir logo, né? E ter o nosso filho já aqui. E chegando aqui, aqui não aceita a Apvida, então eu cancelei o meu plano e tô fazendo meu pré-natal pelo SUS. Porque aqui tem outros planos, mas não ia dar tempo, a carência não tem e tudo mais, carência, né? Tem a carência dos meses. Eu disse, não, como a gente pesquisou bastante e viu que nessas cidades pequenas aqui do sul, tanto a educação como a saúde funcionam muito melhor, muito bem, e realmente, sim, vocês não têm noção de como eu estou sendo bem assistida. E aí a gente decidiu, não vamos fazer plano, se precisar a gente paga um exame ou outro particular, mas vamos pelo SUS. Aí o que acontece? Primeiro eu fui no postinho. A médica do postinho não é obstétrica, né? Ela é uma clínica geral. Nos atendeu super bem. Você tem noção do que é uma médica que nunca lhe viu na vida? Você ir no postinho, ela levantar da cadeira para lhe chamar na porta, você entra, ela lhe dá um beijo de um lado no seu rosto e pede para você sentar. Qual é o médico que faz isso? Porque eu nunca vi na minha vida. Ainda mais médico público, nem os particulares. No meu plano, me atendia desse jeito. Então, a médica foi super simpática, deu um beijinho em mim, deu um beijinho em Alisson, quando a gente sentar. Enfim, contei pra ela a nossa história. Elogiou, né? Elogiou depois. Elogiou, que minha barriga tava linda, não sei o que, muito simpática. E a gente tá achando isso de todas as pessoas aqui. Mas, enfim, aí ela me deu um encaminhamento para eu ir na Secretaria de Saúde, porque aqui, como a cidade é pequena, acreditamos nós que não faz sentido ter médicos de plantão no público e médicos particulares, porque não tem essa demanda toda. Sempre que a gente vai no postinho, alguma coisa assim, tem pouquíssimas pessoas. Tem poucas pessoas, é atendido muito mais rápido. É atendido rápido, porque tem pouca gente doente, tem pouca gente para ser atendido. Então, assim, eu fui na Secretaria de Saúde, ela me deu uma autorização e a médica tinha me dito 2 nomes de 2 obstetras que são muito bons, segundo a médica do postinho, e eu escolhi um deles, né, Dr. Romildo. E aí eu escolhi um deles, são 3 médicos, uma mulher e 2 homens. Eu gosto de ser atendida por mulheres, mas como ela tinha falado bem desses 2 médicos, eu decidi escolher um dos 2 médicos e escolhi esse Romildo.
E aí a Secretaria de Saúde me deu um encaminhamento, né, uma autorização, na verdade. Eu levei na clínica particular do Dr. Romildo, chiquérrima, e agendei a minha consulta. E quem pagou? O SUS. O SUS. O Estado paga para você ser atendida no particular, caso não tenha vaga no público ou o médico que você precise não tenha disponibilidade Não tem no público. disponível no público. O SUS paga para você fazer no particular. Eu achei isso incrível, porque eu não acho, pelo menos na minha cidade, que funciona dessa forma. Portanto, que aqui você não precisa não ter nenhum convênio particular. Tem convênios, mas não precisa ter. Porque aqui a maioria dos exames que você vai fazer é no particular, mas quem paga aí é o SUS. Claro, você vai na médica, tá sentindo alguma coisa. E a médica diz, ó, você tem que ser acompanhada por um especialista tal. Mas aquele especialista tal não tem no público, você pega uma autorização na Secretaria de Saúde e a saúde, né, pública vai pagar para você fazer no particular. Eu acho isso top. E aí fui nesse doutor. Gostei muito da consulta, né? Fiz a consulta toda com ele me passou novos exames. E uma coisa muito interessante, que eu, como no público só tinha vaga para dia 17, e eu estou prevista para ter meu parto no final do mês já, ia ficar muito em cima. Então eu decidi pagar uma ultrassom a ele particular e fui essa semana fazer, né, a ultrassom particular. E ele disse, você quer normal ou cesárea? Eu disse, doutor, eu queria cesárea. Mas como eu vou ter pelo público, eu acredito que vou ter que esperar o normal, né? Caso eu precise de uma cesárea, que eles vão fazer na hora, né? Isso. Que é o último caso, né? Que o SUS faz. E assim na minha cidade, a pessoa tem que esperar o normal, né? As dores do parto, romper a bolsa e tudo mais. Quando entra em trabalho de parto, você vai primeiro, eles vão forçar que você tenha normal. Tentar o máximo. Se você não conseguir mesmo, é que vai para uma cesárea. A não ser o plano de saúde, que eu tinha o direito de escolher cesárea, que seria o que eu ia escolher. Por mais que todo mundo fala, tem normal, que é melhor, não sei o quê. Enfim, cada um é cada um. E, enfim, né? Aí o médico disse, sabe o quê? Não, só por sua criança ser muito grande, que ele já tá com quase 4 quilos. E eu ainda tenho aí 2 ou 3 semanas para frente. Então, se eu for esperar o parto normal, ele vai nascer com quase 5 quilos. E só por fato da sua criança ser grande, aqui você tem a opção de escolher. É por lei, você pode fazer cesárea. Eu marco para você fazer cesárea no dia que eu tiver de plantão. Eu disse, o senhor que vai fazer minha cirurgia? Ele disse, sim. Aí eu pensei, será que ele acha que eu vou pagar particular, já que eu tô vindo aqui no particular? Eu disse, doutor, mas eu vou fazer pelo SUS, eu vou fazer no público. Ele disse, sim, mas eu dou plantão no público. Eu vou marcar a sua cesárea no dia que eu tiver de plantão no público e eu vou fazer a sua cirurgia de graça no público. Porque assim, ó, o negócio que ele dá o requerimento para poder levar na Secretaria de Saúde a requisição, né? Para ela poder já estar agendando aí no SUS para estar fazendo o parto, né? E eu vou chegar lá já para fazer o parto, a menos que o neném queira nascer antes, né? Então eu achei isso assim. Então aqui, pelo que eu vejo, eles te dão a opção de escolha, né? E em certos lugares, em certos estados ou certas cidades, você não tem essa opção, porque a gente sabe que para a gente ter essa opção, a gente tem que pagar, né? Então, ou seja, eu quero cesárea, a gente tem que pagar para fazer a cesárea. Ou pagar o plano aí, né? Que a gente pagava lá em João Pessoa aí, que era o Apvida, R$400 todos os meses, né? Então aqui a gente não precisa de ter essa mensalidade e estamos conseguindo fazer tudo, graças a Deus, pelo público. Eu paguei só a ultrassom particular, foi 250, foi mais caro do que em João Pessoa, mas não me arrependo, porque em compensação não paguei a consulta. Não vou pagar o retorno, porque semana que vem eu vou lá levar os meus exames de sangue, que os exames de sangue eu também fiz no particular, para o público pagar. Eu fiz vários exames de sangue. Tudo no particular, o né? exame de urina e mais um exame que tem do cotonete, que quem é mulher vai saber, que é um exame que, se for pagar particular, é bem caro, que é para saber se tem uma bactéria lá que não pode ter parto normal. Então, tudo isso eu fiz no particular com a requisição do doutor do particular, mas quem vai pagar é o SUS, porque a Secretaria de Saúde nos autoriza e, enfim, é isso. Agora aí, rapaziada, as mulheres que assistiram o vídeo aí, deixa aí nos comentários, me diz aí se na sua região, se na sua região, na sua cidade, no seu estado, né? Se funciona aí dessa forma aí, do que a gente está vivendo aqui. É por isso que eu sempre falo com ela, a gente tem sempre que mostrar aí o que a gente realmente vive, para as pessoas poderem ver a diferença de cultura e ver que existe uma possibilidade de uma vida melhor, de viver numa cidade melhor. Porque a gente às vezes está acostumado a viver naquele mundo, né, que a gente cria,
e pensa assim, a gente nunca vai ter condição de sair daquilo, ou nunca vai ter condição, nunca vai ser capaz de viver outro tipo de experiência. Ou por eu não ter dinheiro, como a gente tipo, não é uma pessoa que tem dinheiro, tem recursos, tem condições, eu nunca vou conseguir ser bem assistida no público, porque o público da minha cidade não é bom. Então Tem outras possibilidades, a gente tem que ir atrás e buscar aquilo, né? lugares melhores, onde a gente vai ter experiências melhores, né? E o meu medo de ter no público era esse. É tanto que eu queria voltar para a Europa, mas eu tinha medo de ir para lá grávida e não cuidarem bem de mim no público da Europa, principalmente em Portugal, que a saúde não é lá essas coisas. Então, eu assim, cheguei aqui, fiz a consulta com esse médico e fiquei assim, agradecida demais a Deus por ter me colocado nessa Por ter cidade, nos trago, né? com esse médico, com esse hospital, com essa estrutura toda que eles dão para os cidadãos que moram aqui nessa cidade. Na cidade. Uma coisa também que a gente vem gostando muito é dessa calmaria, né? Desse silêncio, dessa paz. A gente está aqui sentado na praça, tem uma árvore enorme aqui de araucária, né? Que é uma árvore muito típica aqui, né? Da região, né? Da serra. Tem uma árvore enorme. Assim, todo canto tem essa árvore. Às vezes tem casa aqui que tem 2, 3 árvores dessa. Né? A maioria, na verdade, a maioria das casas tem essas árvores. A cidade é muito arborizada, todas as ruas têm árvore. E aqui nessa árvore que a gente está aqui do lado, tem vários ninhos de maritaca. Aí você fica, tipo, ouvindo o som das maritacas. Até na rua normal, não precisa você estar na praça. Você vai andando na rua, você só escuta, além dos barulhos dos carros passando, os pássaros, os passarinhos. Né? Aí você vê muito João de Barro, muitos passarinhos. Não precisa nem você sair para ir num parque. Se você andar nas ruas aqui, tipo, vai comprar pão, daqui até você chegar na padaria, vários você pássaros, vai escutando só os pássaros, parece cantando. que você está no meio de uma floresta. Muita paz, né? Uma sensação de paz, né? Então, tipo assim, se você quer sentir essa sensação, você abre a janela do quarto, né? Ou vai ali pra sacada da casa, vista bonita. Fica em silêncio ali por 10, 20 minutinhos. Você vai só ouvir os pássaros cantar, que é uma coisa que... Parece até que a gente tá num sítio, não tá? É uma coisa que a gente se vê, né? Só no sítio aí, morando no interiorzinho mesmo. É uma mesmo. coisa que a gente queria, morar no interior, com bastante natureza, para o nosso filho brincar ao ar livre, ter espaço para ele correr. Mesmo que a gente mora num lugar pequeno, não tenha quintal, alguma coisa assim, mas tem um parque onde eu posso ali até fazer uma filmagem do meu filho para ficar para lembrança, porque eu sei que ninguém vai sacar meu celular e sair correndo. Vir correndo para poder roubar. Pelo menos a gente tem essa sensação de segurança aqui. Pode acontecer algumas coisas, pode, mas... Eu ando na rua aqui me filmando e tal. Portanto, que a gente tá aqui gravando, não tem ninguém aqui na praça. Mais um item para falar de bom da cidade é a segurança. Aqui é bem seguro. É uma cidade muito segura que você pode andar livremente, independente aí do horário. Claro que a gente também não vai ficar dando mole aí na rua aí, né? Quando eu preciso ir, as últimas 2 consultas eu fui sozinha, porque ele já está trabalhando. E eu voltei de lá, peguei no celular algumas vezes, mas quando eu vi que vinha alguém próximo, assim, tá, eu guardava o telefone, porque eu estava sozinha, mulher sozinha, prestar atenção se nenhum carro vai parar próximo a mim e tal, porque gente ruim tem em todo canto, né? Mas assim, não se compara a quando eu estava em João Pessoa na minha casa, que eu saía na rua e você sabe, as pessoas, né? Enfim. Você já olhava assim pra alguém, você já pensava assim, vixe, vai ser agora o assalto, quer ver? Então, com o coração na mão toda hora, você vai comprar um pão com o coração assim, meu Deus, aqui não, aqui a pessoa tem vontade de passear, vontade de ir pra rua, vontade de ir pra praça. Botar o frio que for, a gente tem vontade de estar na Portanto rua, que tá frio, ó, eu tô aqui com esse negócio no pescoço, com 3 blusas, tô com essa. Essa semana o frio tá 2 graus, 4 graus, 6 graus. Então, rapaziada, é isso, foi só aí mostrar aí pra vocês aí, né, falar um pouco de como tá sendo aí a nossa adaptação aqui na Serra Gaúcha. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, deixe bastante like. A gente nesse vídeo também ia falar um pouco sobre aluguel, o custo de vida, mas para o vídeo não ficar muito longo, né? Depois ele vai fazer um vídeo. Depois eu vou gravar um vídeo aí para vocês falando aí sobre aluguéis, né? Sobre o custo mesmo, né? O custo de morar aqui no sul, que é diferente do Nordeste. Isso, é totalmente diferente. Mas é isso então, rapaziada. Deixa muito like aí, se inscreva bastante também. Deixa alguns comentários aí se vocês têm dúvidas de alguma coisa, né? Sobre relacionado ao vídeo ou também perguntas aí pessoais de vocês. Deixou de falar alguma coisa aqui, vocês perguntem, né? Então é isso, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto.